Jeremias 32, apenas e somente o versículo de número 27. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, ou de todos os viventes, talvez diga a sua versão de Almeida. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Deus, nós te louvamos nesta noite, já te entregamos o fruto dos nossos lábios, através da nossa adoração, do nosso louvor, da expressão da nossa gratidão a Ti, e te louvamos uma vez mais pela oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra. E te pedimos, doce Espírito Santo, que o Senhor fale conosco nesta noite, ministre ao nosso coração, nos traga a revelação da Tua palavra, que o coração do Pai hoje seja revelado ao nosso coração, a fim de que possamos de fato, Senhor, nos alinhar a Ti e sermos aquilo que o Senhor espera de nós. Fale conosco, queremos trazer cativa a nossa mente à sala do trono, que todo sofisma, que todo pensamento que não é Teu, que toda a estrutura da mente caia por terra nesta noite, e que somente o Teu nome seja exaltado e glorificado. É o que te oramos e dizemos amém e amém. Quem concorda diz amém, graças a Deus. Olhe comigo, queridos, nessa noite, eu quero compartilhar com você em alguns minutos sobre esta palavra que está queimando no meu coração esses dias. Me dê sua atenção. Jeremias é um personagem de grande expressão no Antigo Testamento. Isso devido às suas profecias, em especial quanto ao juízo de Deus sobre a nação de Israel, mas também o plano redentivo e a restauração de Deus ao seu povo. Então Jeremias, ele alcança proeminência, ele alcança destaque no Antigo Testamento, justamente devido às suas palavras proféticas, em especial tratando do povo de Israel e o juízo de Deus sobre que viria sobre aquela nação, mas não apenas o juízo de Deus, mas sobre o plano redentivo, a redenção de Deus para o seu povo e a restauração que Deus traria a esta nação. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque para que a gente possa entender a palavra que eu vou trazer para você nessa noite, eu preciso da sua paciência para que você entenda o contexto deste capítulo 32 e a palavra que o Senhor vai trazer para o seu coração. Jeremias era nascido na cidade de Anatote, grave bem este nome, Anatote, da tribo de Benjamim. Essa cidade pertencia à tribo de Benjamim, Portanto, ele era, evidentemente, um anatotita. Anatote era uma cidade que ficava a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Ele era filho do sacerdote Ilquias. Isso é o contexto de quem era Jeremias, para entendermos a palavra aqui a nós nessa noite. Ele era filho do sacerdote Ilquias, isso fazia dele também um sacerdote. Então Jeremias também era sacerdote, porque o ofício sacerdotal, ele era transmitido
de forma hereditária, de pais para filhos. Então, os filhos dos sacerdotes também eram sacerdotes. O que já seria, de fato, um ofício exaustivo. Isso porque o trabalho de um sacerdote, dentre outras coisas, era até mesmo, pode-se dizer, braçal. O trabalho do sacerdote era um trabalho extremamente braçal, pois haviam muitos sacrifícios a serem oferecidos, porque era execução de animais. Então as pessoas pecavam, pastor Elito, traziam animais para encontrar redenção, para encontrar o perdão dos seus pecados. Então, se você contextualizar isso e entender esse ambiente, o ofício de um sacerdote, porque era ele quem matava e imolava os animais, era um trabalho que exigia muito, digamos assim, do trabalho físico do sacerdote. Ele tinha que literalmente suar a camisa, né? Porque pegar animal, matar animal, e animal ele não vai dizer assim, eu vou te matar, e ele vai abaixar a cabeça e vai lá e diz, pode me matar. Ele vai se espernear, tem que amarrar, tem que fazer força, e uma série de coisas que é preciso, de providências que é preciso tomar, para que esse animal, era preciso tomar, para que esse animal fosse imolado. E ali o sacerdote matava esses animais. Então era um trabalho extremamente braçal, mas o trabalho do sacerdote não era apenas, não continha apenas esse trabalho de sacrificar, mas também, né, de manutenir a observância da lei de Moisés. Isso significa dizer que a função de um sacerdote era, sinteticamente a função de um sacerdote era preservar as tradições do passado. Então, a função de um sacerdote, além de ser braçal, era também muito ele tinha que observar as leis. Então, ele tinha que ser um estudioso, ele tinha que ser um aplicado a se debruçar sobre as leis, porque ele também tinha que ensinar essas mesmas leis. E diante disso, né, sem dúvida, era um trabalho bastante cansativo, porque eram muitas atribuições de um sacerdote. Mas, então, se tivéssemos que resumir de forma sintética, de forma resumida, o trabalho de um sacerdote era preservar as tradições do passado. Porém, Deus havia vocacionado Jeremias não apenas ao ofício sacerdotal. Deus havia vocacionado, chamado Jeremias, não apenas ao ofício sacerdotal, mas também ao profético. Vocação esta que gerou em Jeremias uma objeção. Pois se no ofício sacerdotal já havia uma dura missão de preservar a lei, o ofício profético tinha a grande responsabilidade de alinhar o presente e apontar o futuro. Então Jeremias ele concordava nas duas funções, sacerdotal e profética. Ele tinha que trabalhar nas duas vocações, sacerdotal e profética. Então ele tinha que preservar as tradições do passado, porém, como profeta, agora Deus o estava chamando para também alinhar o presente e apontar o futuro. Daí a expressão de Jeremias, no capítulo 1, você certamente já ouviu isso, que quando Deus chama Jeremias, a objeção dele ao Senhor Deus foi: eu não passo de uma criança. Afinal de contas, meninos poderiam até auxiliar no ofício sacerdotal. Eu uso como exemplo aqui o profeta Samuel, que ainda muito jovem auxiliava o sacerdote Eli e aos seus filhos. Porém, imagine você que quem iria dar crédito à palavra profética de um menino? Então, Jeremias ele tem algumas crises diante disso, mas eu aprendo já aqui, de fato, que quando Deus chama alguém, ele também reveste esse alguém de autoridade.
Quando Deus chama alguém, ele reveste esse alguém de autoridade. Deus estava ensinando a Jeremias e também a mim e a você e a nós nessa noite, que o chamado, a vocação de Deus vai muito além da condição intelectual, social e até mesmo hereditária. Infelizmente, a crise que nós vivemos nos dias de hoje é porque muitos que oficiam o santo ministério, eles foram postos na posição, colocados na posição, irmão Ricardo, não por causa de uma vocação do alto, mas talvez por causa da sua condição intelectual, da sua condição social, ou ainda por causa da sua condição hereditária, porque ele era filho do pastor, porque era filho do bispo, ou porque ele era muito inteligente, ou porque ele tinha um emprego público, ou enfim. Quando eu olho para a Escritura, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o Senhor está me trazendo uma instrução através da vida do profeta Jeremias, que Deus está dizendo: Jeremias, não diga isso, eu não passo de uma criança, porque eu velo pela minha palavra para cumprir, porque o meu chamado, Jeremias, não está atrelado, não depende da sua condição intelectual, social e nem mesmo hereditária. Eu chamo e eu garanto. A primeira carta de João, no capítulo 5 da primeira carta de João, versículo 3, nos assegura que os mandamentos de Deus não são penosos. É o que diz lá o João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3, os mandamentos de Deus não são penosos, ou seja, não é difícil servir a Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Porém, há tempos e lugares em que os desafios são, sim, de fato, mais acirrados. O apóstolo Paulo, essa mesma Bíblia que diz, lá em 1 João capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz: os mandamentos de Deus não são penosos. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, do versículo 1, Paulo diz que nos últimos dias, ou que os últimos dias seriam trabalhosos. Ele explicou nos versos 2 em diante que essa dificuldade se daria em razão daquilo que estava ligado ao coração dos homens, pois eles seriam egoístas, amantes de si mesmos, e a lista é extensa. E que últimos dias seriam esses? Os dias de hoje. Então, de fato, de verdade, esses dias de hoje, exercer o chamado, exercer a vocação, ser igreja nesses dias, a Bíblia está dizendo, e a Bíblia não mente, amém, que esses dias são trabalhosos, esses dias há desafios, há dificuldades, e as dificuldades não se darão pela falta de recursos, as dificuldades não se darão pela dificuldade de transicionar. Hoje nós temos internet, o apóstolo Paulo não tinha isso. Hoje nós temos facilidade de fazer o translado daqui para o outro ponto da nação, do país, ou até mesmo atravessar o Atlântico de forma muito rápida. Mas com todas essas facilidades, qual é a dificuldade que temos? Porque o coração dos homens desses últimos dias, eles são egoístas, é o que o apóstolo Paulo diz, amantes de si mesmos. Nós somos a geração do self. A geração narcisista, a geração que tudo que se faz tem que abrir uma live. Se eu vou orar, eu tenho que alguém está filmando. Se eu dou um alimento, abençoo a vida de alguém, alguém tem que estar tirando uma foto, pastor Elito. E isso compromete o processo, porque aí a dificuldade vai sendo de fato percebida nesses dias de exercer a vocação ou de cumprir um chamado na excelência daquilo que Deus espera de mim e de você. Então, quando eu olho para a vida de Jeremias, ele aparece exercendo o seu chamado nos dias do rei Josias.
o ano 627 a.C. Depois ele vai seguir, Jeremias ele vai servir, vai exercer sua vocação profética nos dias do rei Joacás, Joaquim e em último Zedequias. 5 reis precisamente. Então Jeremias vai servir durante esses 5 reis, durante essa dinastia de reis, ou sucessão de reis, ele vai servir e exercer o seu chamado. Estes foram dias de extrema instabilidade à nação. Com exceção ao rei Josias, todos esses reis foram infiéis a Deus, levando o povo à prática de cultos pagãos, trazendo, portanto, a ira de Deus sobre a nação. Acrescido a isso, havia o fato de que, no mesmo momento em que Jeremias estava entregando a mensagem de Deus, presta atenção à dificuldade, e aí a gente vai contextualizar para os nossos dias. No mesmo momento, acrescido ao fato de que havia uma instabilidade na nação, por quê? Porque aqueles que tinham a autoridade, aqueles que deveriam exercer a autoridade, estavam levando a nação a cultuar deuses pagãos, a exercer um culto que não era ao Deus Todo-Poderoso. Mas essa era a única dificuldade? Não, e nem julgo que era a maior. A maior dificuldade, ao meu entendimento, à luz do que nos debruçamos sobre o texto, é que no mesmo momento em que Jeremias está exercendo o seu chamado, exercendo a sua vocação profética, haviam outros profetas também profetizando, simultaneamente. Bom, glória a Deus, pastor, então temos muitos profetas. Pois é, só que a profecia de Jeremias, enquanto a profecia dele era de juízo, conserto e arrependimento, juízo, conserto e arrependimento, a dos demais profetas era de que iria ficar tudo bem. Afinal, Deus amava eles. Se você olhar comigo o capítulo 6, versículos 13 e 14, do livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 13 e 14, eu leio, diz o texto: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Presta atenção. Desde o menor até o maior, não há exceção, eles se dão a ganância. Então o que impulsiona eles exercerem o seu chamado não é a vocação, mas é o lucro. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. O versículo 14 diz: eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Esses são os pregadores que poderíamos chamar de triunfalistas ou motivacionais. É muito fácil eu subir aqui no altar, querido, diante da sua audiência, diante de você, jovem, senhor, senhora, que me assiste pela internet, ou você que está aqui presente, é muito fácil dizer para você que Deus vai te abençoar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Levanta a tua mão e recebe de Deus. É muito fácil, querido, não é difícil. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Não é difícil você ligar o seu televisor e ter lá um teleevangelista, ter lá um programa de televisão dizendo: venha para cá que você será abençoado. E Deus não tem bênção para mim e para você? É claro que tem. O propósito de Deus, sem sombra de dúvida, para mim e para você, é sermos abençoados. Porém, o que a Bíblia está me dizendo, o que eu vejo no desafio em que Jeremias estava sendo exposto? Porque a mensagem de Jeremias era: o cativeiro vai durar 70 anos, e os outros profetas dizendo: não, é só 2 anos, isso já vai passar, já vai acabar, daqui a pouco vai vir uma grande prosperidade, daqui a pouco vai dar tudo certo, e daqui a pouco você vai comprar uma casa própria, daqui a pouco Deus vai te dar um carro 0 quilômetro, e você vai ter uma mulher melhor e mais bonita do que a que você tem hoje.
fácil fazermos promessas das quais o Senhor não nos fez, para motivar as pessoas. Porém, a palavra profética, ela não está ligada, ou ela não depende, queridos, entenda isso. Eu não estou aqui para motivar pessoas, para ser um triunfalista, para ser um coach. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Santo Agostinho disse uma frase muito famosa, que a verdade deve ser dita com amor. A verdade deve ser dita com amor. Mas o amor nunca pode impedir que a verdade seja dita. A verdade deve ser dita com amor. Mas o amor nunca pode impedir que a verdade seja dita. Então, o que eu entendo com isso? Que a pregação do Evangelho consiste em exortar, em corrigir, em de fato instruir, edificar. E eu imagino as dificuldades a que Jeremias estava sendo exposto, porque diante desse cenário, Deus não apenas entrega uma mensagem, um discurso a Jeremias. Não se trata apenas de discursar, mas faz com que o profeta tenha ações que sirvam de instrução ao povo. É quando a mensagem, pastor Marco, sai do ambiente do discurso, ou sai do ambiente do púlpito e se torna uma ação, porque o Evangelho precisa ser transmitido através de ação. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, como eu posso pregar o Evangelho, dizer para alguém que Jesus salva, cura e liberta, mas eu não assisto necessitado, mas eu sou indiferente às crises existenciais do próximo. Eu não consigo expressar amor, nem àqueles que estão no meu redil, próximos a mim, e muito menos aos que estão distantes. Que evangelho é esse que estamos pregando? O evangelho do entretenimento. O evangelho do oba-oba. Vamos pular, vamos celebrar. Da língua estranha, labaxaralabarai, aleluia. Queridos, por várias vezes Jeremias se viu em situações difíceis, exatamente por obedecer a Deus. Chegando até mesmo a ser preso, jogado numa cisterna cheia de lama, e as dificuldades são muitas, descritas na própria narrativa de Jeremias. Isso fazia com que Jeremias tivesse a sua alma afligida, porque eu desconheço um homem e uma mulher de Deus desses dias, que de fato assumiu um compromisso de pregar o Evangelho, que não tem a sua alma afligida nesses dias, pastor Mateus Valente. Não tem como, diante de perceber como que as pessoas estão transitando nesses dias, não sermos de fato afligidos, nossa alma não ser perturbada, não nos sentimos incomodados, sermos indiferentes. E de fato Jeremias, porque obedeceu, e muitas das vezes nos vemos em dificuldades, simplesmente porque obedecemos a Deus. A ponto de alguns chamarem, ao meu entender, de forma abusiva, chamarem Jeremias de profeta chorão. Porque ele, por várias vezes, você vai ver ele chorando, ele lamentando. Mas, sem dúvida, Jeremias era um homem de fé. Ele era um homem de fé. Mas Deus estava ensinando a Jeremias e a nós que ter fé não é apenas acreditar apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Ter fé não é apenas acreditar apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Poderíamos citar vários momentos em que o profeta esteve em dificuldade, mas eu quero me ater aqui especificamente ao capítulo 32. E aqui
E esta é a mensagem propriamente que eu quero tratar com você, agora que você já entendeu quem é o profeta Jeremias de forma resumida. O capítulo 32 está se dando no ano 587 a.C. Entenda você que nós estamos em ordem decrescente. Ele aparece exercendo o seu chamado no ano 627, e agora no capítulo 32, o ano é o 587. Estamos decrescendo até o marco zero, e depois, em ordem crescente, até o dia de hoje, o ano 2000, no calendário greco-romano. Então, apenas instrução para aqueles que assim se faz necessário. A Babilônia, liderada por Nabucodonosor, estava varrendo o mundo antigo, portanto o Império Assírio estava em queda, o Império estava em queda. E a nova potência mundial, a Babilônia, os caldeus, estavam em ascensão. Eles já haviam dominado Samaria, capital do governo do norte de Israel. E aqui eu abro um parênteses, desde os dias do rei Roboão, filho de Salomão, o rei Roboão, lá, 1 Reis, você vai ter essa descrição, a nação de Israel foi dividida em dois, reino do norte e reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos. Reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. A Babilônia já havia dominado Samaria, ou seja, já havia dominado a capital do reino do norte, já havia dominado parte da nação de Israel. E agora, diante do cenário, no capítulo 32, já havia cercado Jerusalém. Toda Jerusalém já estava cercada. E a tomada da cidade era iminente, ou seja, inevitável. Não tinha como evitar. É exatamente nesse cenário que Deus diz a Jeremias que ele deveria comprar um terreno. Eu queria que você olhasse bem para isso. É exatamente diante desta realidade que Deus diz: Jeremias, compra um terreno. E agora, diante dessa situação, Deus diz: compra lá o terreno. E Deus ainda diz mais para Jeremias: olha, guarde muito bem essa escritura do terreno, o que ele também obedeceu. Se você for comigo, capítulo 32, olhe comigo nos versículos 6 até o versículo 8, diz assim: Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anamel, filho de seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha me dito, Anamel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Ele obedeceu, comprou o terreno, guardou a escritura, tudo maravilha, irmãos. Mas ele foi orar. Jeremias foi orar. Depois de ter obedecido, ele foi orar. A oração de Jeremias, ela está prescrita dos capítulos 16 ao 25, do versículo 16 ao 25 do capítulo 32. Eu vou ler apenas os versículos 24 e 25. Jeremias está orando, então eu vou ler o final da oração de Jeremias. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus, que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, versículo 25, Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue na mão dos caldeus. E aqui eu quero tratar, e eu vou fechar aqui algumas lições práticas com você. Deus diz para Jeremias
A Babilônia vai entrar em Jerusalém no ano 586, um ano depois. Um ano antes, Deus disse para Jeremias: compra o terreno, guarda a escritura. Ele obedeceu, mas agora ele foi orar. E ele foi orar. E ele foi falar com Deus. Algumas verdades práticas eu quero tratar com você. Obediência não se exerce por sentimentos. Eu vou repetir. Obediência a Deus não se exerce por sentimentos. O erro de muitos de nós, o erro que nós cometemos muitas das vezes, é porque a gente espera sentir para poder obedecer. Mas eu não estou sentindo nada, pastor. Eu não estou sentindo, não é sentir, querido, é para obedecer. E se nós não entendermos isso, a gente fica esperando se sentir bem. E nem sempre Deus vai te levar, vai exigir de você algo que faça você se sentir bem. Obediência a Deus não se exerce por sentimentos. A questão não é se temos crise, presta atenção. A questão não é se temos crise, mas como lidamos com ela. Deus não tem problema com as minhas crises. Deus não tem problemas com as suas crises. Jeremias entrou em crise, ele foi orar. E é aí que eu aprendo que a oração ainda não é apenas o meio pelo qual eu falo com Deus, mas também aonde Deus fala comigo. Deus ainda responde a oração. Eu vou repetir, Deus ainda responde a oração. Então Jeremias vai orar ao Senhor e dizer: olha Deus, o Senhor mandou eu comprar um terreno. Alguém já teve a oportunidade de comprar uma casa aqui, de comprar um terreno, comprar um lote? Quando você compra, qual é a sua expectativa? É de que aquele lugar, de que aquela casa, de que aquele imóvel, de que aquele terreno vá valorizar. Sim ou não? Evidentemente. Ninguém compra um terreno sabendo que daqui a mais alguns dias aquilo não vai valer nada. Jeremias obedeceu, Deus falou: compra o terreno, investe o teu dinheiro. E ele compra, ele obedece a Deus, mas ele foi falar: Senhor, o Senhor mandou eu comprar um terreno? Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é grande, mas o Senhor mandou comprar um terreno que daqui a mais um ano, daqui a mais alguns dias não vai valer nada. Para que serve isso? E o Senhor ainda mandou guardar as escrituras do terreno. Guardar muito bem guardada, para quê? Por que isso, Senhor? Quem é que vai querer isso? Eu gastei meu dinheiro à toa. Olha aí, ó, já está cercada, a cidade já está tomada. Daqui a pouco eles vão invadir. E quem vai querer saber desse charco de lodo aí? E Deus vai responder a Jeremias. A resposta de Deus é o versículo que nós abrimos este sermão nessa noite. Versículos 26. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Será que tem algo que é difícil para mim? Será que tem algo que é difícil para mim? Talvez você está dizendo: mas eu não vou investir mais. O Senhor está dizendo: invista no teu casamento, invista nos teus filhos, invista no teu ministério, invista na igreja. Mas aí a gente escuta: olha, o lockdown não vai acabar, o lockdown vai se estender. E Deus está dizendo: invista, coloque trabalho, invista dinheiro. Mas como assim? E o Senhor está respondendo para mim e para você: será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Será que existe alguma dificuldade? Será que eu, o Senhor, Deus de toda a humanidade, conheço impossíveis? Ei, querido, Deus estava confirmando ao profeta que o seu propósito não era exterminar a nação. Deus não tem o propósito de exterminar ninguém. Deus estava dizendo: eu vou trazê-los novamente, eu vou congregá-los nessa terra novamente, nesta terra desolada, nessa terra que ninguém dá nada. Eu ainda sou Deus, porque a agenda do céu não depende dos prognósticos da terra. Eu vou repetir isso aqui: a agenda do céu não depende dos prognósticos
prognósticos da terra. O mundo está dizendo, vai entrar em recessão, e Deus está dizendo, eu vou prosperar. O mundo está dizendo, não vai dar certo, e Deus está liberando para a tua vida, ei, eu tenho provisão, eu tenho cura, eu tenho milagre, eu tenho restauração. O mundo está dizendo, não tem jeito, e Deus está dizendo, ei, eu que dou a última palavra. Deus está dizendo para o profeta, para mim, para você, invista na graça, porque a graça investiu em você. Ah, meu irmão, invista na graça, porque a graça investiu em você. Jeremias era de Anatote, ele era desse mesmo lugar, e Deus está dizendo, invista na terra que você nasceu, invista na terra da onde você foi gerado, porque essa terra já investiu em você. Se você é o que você é hoje, agradeça a esta terra. Então compre a terra, mesmo quando todo mundo está dizendo, não tem jeito, invista na graça, porque a graça investiu em você. Vivemos a geração dos ingratos, da geração daqueles que viram as costas, da geração daqueles que não sabem, desconhecem e ignoram as suas origens. Pega essa palavra hoje, nessa noite, na tábua do teu coração, crente. Deus não conhece impossibilidades, portanto o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu já ouvi isso tantas vezes, pastor, então eu estou lendo a palavra para você, e aqui eu fecho. A partir do versículo 42, olhe comigo que coisa linda. Aleluia, irmão, isso é tremendo. Eu queria que você lesse comigo de pé. Aleluia. Porque assim diz o Senhor. Ah, meu irmão. Assim diz o Senhor. Assim como fiz vir. Quem fez vir? O Senhor. Assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes farei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda, meu irmão, pega essa palavra porque isso é muito poderoso. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Safelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor dos exércitos. Meu irmão, que palavra poderosa. O Senhor está dizendo para mim e para você, ei, invista hoje, obedece hoje, é contra tudo e contra todos. Quando todo mundo está dizendo não, o Senhor está dizendo, ei, eu ainda tenho propósito, eu ainda tenho propósito, ei, eu ainda tenho propósito. Jó vai declarar no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor estabeleceu sobre mim e sobre você, aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a tua casa, vai se cumprir, vai se cumprir. Levanta a tua mão nessa noite para adorar ao Senhor. Você que está me assistindo nessa noite, adora o Senhor na tua casa, adora o Senhor aí, querido, porque Deus é fiel, Ele é fiel, Ele não conhece impossibilidade. Se Ele te chamou, Ele te garante, se Ele te chamou, Ele te sustenta.